Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora a Comunicando com Propósito, essa sala de aula virtual que te dá ideias para destravar a sua mensagem. Eu quero saber de onde você é, qual a sua cidade, se você está fora do Brasil, de qual país você está assistindo a Comunicando com Propósito de hoje. Fico muito feliz quando eu vejo que tem pessoas de vários cantos do Brasil, de várias cidades do país, acompanhando essa mensagem aqui que é para transformar vidas, que é para te fazer crescer, tá bom? Então bota a sua cidade, bota da onde você está acompanhando, porque eu quero saber. O assunto de hoje é um assunto forte. Falar de comunicação é também falar sobre a nossa vida. Em alguns dias eu vou te entregar técnicas, como eu recentemente falei da fórmula do conteúdo infinito. Eu vou te mostrar como você criar um título, como fazer uma thumb, técnicas de comunicação. Essa é uma parte de todo o aprendizado que a gente precisa ter para poder comunicar com eficiência. Mas existe uma outra parte que não tem a ver com técnica de comunicação. Tem a ver com a gente. Tem a ver com as nossas experiências de vida e principalmente com as nossas emoções. Nesse tempo todo de trabalho, quase 20 anos trabalhando em jornal, meus filmes que eu fiz no cinema, o trabalho que eu desenvolvo com a mentoria, com meus cursos, no YouTube, no Instagram, eu comecei a entender que muitas pessoas não chegam ao topo, não realizam os sonhos que elas sonharam a vida inteira, porque elas são paradas ou por crenças limitantes, isso é emoção, ou por emoções feridas. Quantas pessoas pararam no meio do caminho porque elas achavam que não conseguiriam chegar lá? Quantas pessoas deixaram de entregar uma mensagem libertadora porque elas tinham medo, vergonha, porque elas desviaram o caminho delas para acertar uma conta e nunca mais conseguiram voltar ao caminho da boa mensagem. Você conhece gente assim? Eu infelizmente conheço. Eu infelizmente conheço pessoas que foram muito próximas de mim, que tomaram uma decisão errada, que se deixaram levar por um sentimento ruim e nunca mais conseguiram ser aquela pessoa, nunca mais conseguiu ser aquela pessoa cheia de brilho, cheia de vontade, que realizava, que produzia, que ajudava as pessoas. Por isso, a aula de hoje, eu vou falar sobre as dores da vida. As dores da vida. Se a gente não sarar o nosso coração, a nossa alma, a gente nunca vai comunicar com excelência. Entende a importância? Se você for uma pessoa invejosa, se você é uma pessoa que tem raiva, que quer se vingar de alguém, você nunca vai conseguir ser uma comunicadora ou um comunicador excelente. Porque o sentimento ruim vai estar sempre te atrapalhando. Quando a gente fala sobre a importância do perdão, com a importância de ressignificar o passado, a gente está tentando te mostrar um caminho para você chegar onde você quer. Porque se você ficar preso no que aconteceu, sofrendo com o que te fizeram, você não vai conseguir ajudar as pessoas. E mensagem e propósito, elas estão diretamente ligadas a pessoas. Uma pessoa ferida vai ferir. Uma pessoa ferida, ela vai comunicar dor. E você não pode ser assim. De hoje em diante, se você sente que você é assim, hoje é o dia de parar. Eu vou te contar um pedaço da história do rei Davi. Eu vou te falar sobre as coisas que ele enfrentou, e não foram poucas coisas que ele enfrentou. Como ele superou para continuar a trajetória dele na terra, para continuar cumprindo o propósito dele. Então, na aula de hoje, o nosso grande exemplo é Davi, o menino que matou Golias e se tornou o maior rei da história de Israel. Pega papel e caneta, a aula está começando. Vamos lá, gente. Uma coisa que eu quero já falar é que se a gente não tiver equilíbrio emocional, nós não iremos entregar a nossa mensagem com excelência, tá? Não dá para comunicar bem, olha só isso, não dá para comunicar bem para fora
que é comunicar para fora, Daniel? Falar para as pessoas, falar para as multidões. Não dá para comunicar bem para fora se a gente não se comunica bem para dentro, com a gente mesmo. Não dá. É como eu falei há pouco. Uma pessoa ferida vai comunicar dor. E nós precisamos estar sarados, sãos, de bem com a vida, para que a gente possa comunicar bem para as pessoas. Quando eu digo de bem com a vida, não estou falando, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser poderoso. Não. De bem com as suas emoções. Aceitando, entendendo quem você é. É disso que eu estou falando. Independentemente do que você faça, independentemente das suas crenças, da sua força de vontade, independentemente da sua fé, as dores da vida sempre vão estar no caminho. Não importa se você vai para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, no meio do caminho vai ter uma dor. E a nossa alegria e o nosso sucesso como comunicadores e como pessoa dependem da forma que nós vamos lidar com as nossas emoções. Por isso eu estou trazendo esse tema tão profundo para Comunicando com Propósito. Porque você precisa se blindar, se proteger, se sarar para ser um grande comunicador, uma grande comunicadora. E eu quero te ajudar nisso na aula de hoje. Eu vou te contar o caso do rei Davi, mas antes eu quero ler para você uma mensagem que eu recebi pelo Instagram, pelo direct. E foi essa mensagem que me fez começar a pensar na aula de hoje. Então é muito importante quando você me escreve, quando você me conta a sua vida, quando você tem alguma dúvida, porque eu fico refletindo sobre isso e eu crio conteúdo a partir do que eu recebo, do feedback que eu tenho. Eu crio conteúdo a partir das sugestões que vocês me dão, tá bom? Eu vou ler aqui. A pessoa diz assim: Daniel, me ajuda. Por ser prestadora de serviço, tenho que baixar a cabeça para clientes arrogantes que gostam de humilhar os outros porque são muito ricos e têm poder? Tenho que dizer sim, senhor? Deixar que pisem em mim? Que me humilhem? Daniel, eu tenho que fazer isso para ser humilde? E assim, ela bota entre aspas, engolir meu orgulho? Deus quer isso de mim? Ele quer que eu não me importe com essa humilhação? Ele quer que eu seja como Jesus, que deu a outra face? É isso que Deus espera de mim? Quando eu saí da CLT, ou seja, quando ela tinha carteira assinada, né, ela deixou de ter carteira assinada, era para ter qualidade de vida e trabalhar como autoridade dentro da minha área. Esse é um caminho que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. Deixa de ser funcionário ali para empreender nas redes. É o que eu estou fazendo. E ela pergunta, quando eu saí da CLT, era para ter qualidade de vida e trabalhar como autoridade dentro da minha área. E eu conquistei isso com muito esforço. E fazer um trabalho de parceria sem hierarquia, era o que ela queria. Uma autoridade ajudando a outra. Ótimo. Não uma relação de chefe e subordinado, porque isso me adoeceu. Aqui ela está falando de assédio moral, aquele chefe que te maltrata, que te humilha. Mas ela experimentou nessa mudança de trajetória, em que ela esperava uma relação de igual para igual, o mesmo caso de humilhação. Por quê? As dores da vida, elas estão em todos os lugares. Elas estão no caminho. E ela completa aqui. Então, quando eu abro mão de um cliente, peço o fim do contrato porque ele me distratou, isso é orgulho ferido? Entendo que devo me humilhar por um único homem, que é Deus. Eu estou errada? Essas perguntas e essa mensagem me fez trazer esse assunto para vocês hoje. Sabe por quê, gente? Porque a todo momento, infelizmente, tem gente ruim no meio do caminho que vai ferir a gente. Se você olhar para trás para o seu passado, você vai perceber tanto de gente que te fez mal. E muito provavelmente, alguns bloqueios que você tem hoje que te impedem de falar em público podem ter a ver com uma palavra que você ouviu lá atrás, uma ferida que abriram em você. Gente que fala, você nunca vai conseguir, você não sabe nem falar direito. E você absorve isso, vira uma ferida. E quando chega na hora que você precisa falar, dar uma palestra, gravar um vídeo, você não consegue. Porque tem uma ferida dentro de você. Por isso eu digo, se a gente não equilibrar as nossas emoções, nós não seremos comunicadores com excelência.
conteúdo de hoje vai te ajudar, tá bom? Pega o link, manda para uma amiga, manda para um amigo. Se você gostou só dessa introdução aqui, prepara que tem mais. Convida as pessoas para assistirem esse vídeo porque é muito importante. Convide as pessoas para acompanharem a Comunicando com Propósito, para assistirem essa aula. Porque esse conteúdo eu tenho certeza, não é porque eu sou bonzão, sou um gênio, não. É porque eu estou recorrendo ao livro mais importante de todos os tempos, que é a Bíblia. O livro da sabedoria milenar. O livro dos princípios. E é com base na história de Davi, que está lá contado no livro de Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, que eu vou te dar as lições para a gente enfrentar as dores da vida. A primeira coisa que eu quero pontuar é que Davi, ao longo da sua trajetória, da sua vitoriosa trajetória, curiosamente, ele foi atacado, maltratado e insultado por parentes, pessoas próximas dele. E essas dores são as piores. Gente, se você passa na rua, alguém te xinga e você não sabe nem quem é aquela pessoa, por que você vai se importar? Você pode até, não gostei, ok. Agora, se importar, se ofender, alguém que você nem conhece, que você nunca viu, contra quem você nunca fez nenhum mal, por que você vai se importar? Não vai. Agora, quando é alguém da sua família, quando é um amigo íntimo que te faz o mal, isso dói demais. Isso fere o coração. Aquela pessoa que você um dia ajudou muito, que você se dedicou. Uma pessoa que às vezes você amou com todo o seu coração. É justamente aquela pessoa que é a dona da sua dor, a causadora da sua mágoa. E é muito difícil superar isso. É muito difícil reverter esse quadro. É muito difícil passar uma limpeza, um pano em cima e falar, deixa pra lá. Eu sei que é difícil. Só que se você quer crescer na vida, profissionalmente, como comunicador do bem, como comunicadora do bem, você precisa superar. E a história de Davi nos ajuda a entender o que nós devemos fazer. Resumidamente, Davi foi esquecido pelo pai. Davi foi maltratado pelo irmão mais velho. Davi foi atacado pelo sogro dele. Davi foi desprezado pela esposa e traído pelo filho. Só gente da família. Pai, irmão, filho, sogro, esposa. Só gente que deveria estar do lado dele em todos os momentos. Eu vou te contar esses trechos da vida de Davi. A aula de hoje é baseada nesses 5 trechos. O que aconteceu e como ele virou o jogo. Porque hoje é o dia de você virar o jogo. Hoje é o dia de parar de lamentar, de sofrer, de achar que não dá. Hoje é o dia de fechar essa ferida que te impede de triunfar, de ser um grande comunicador, uma grande comunicadora. Que te impede de entregar uma mensagem que vai libertar as pessoas. Chegou o dia da cura. E a história de Davi vai nos levar a esse caminho. Olha só, 1 Samuel 16. Esse aqui é o momento em que Samuel, que era o grande profeta, a grande autoridade de Israel, naquela época não existia o reinado ainda, não existia a monarquia, não existia a república, nada disso. A grande autoridade sobre o povo era o profeta, escolhido por Deus. E esse era Samuel. Ele ouvia de Deus e comunicava ao povo. Assim funcionava o governo naquela época em Israel. E Samuel, que é a maior autoridade de Israel naquela época, vai até a casa de Jessé e pede para ver os filhos dele. E Jessé começa a colocar um do lado do outro. O mais velho, o forte, o inteligente. Aí Samuel olha, vê lá os 7 filhos dele e fala, será que não tem mais nenhum não? Porque eu estou olhando esses aqui, não me parece que é nenhum desses que me trouxe até aqui, o motivo da minha visita. E Jessé respondeu, ainda tem um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. E Samuel disse, traga-o aqui, nós não sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é esse, levante-se e unja-o. Olha o que aconteceu aqui. Naquela época, Samuel era a maior autoridade, vamos dizer assim, religiosa, era a ligação de Deus
com os homens. Já existia o rei Saul. E Davi estava sendo ali ungido, ninguém sabia ainda, mas ele estava sendo ungido para ser o próximo rei. E a maior autoridade religiosa de Israel foi lá na casa de Jessé e pediu para ver os filhos dele. Esse é o ponto. Era uma visita ilustre. Samuel queria saber quem eram os filhos de Jessé, queria vê-los. E Jessé apresentou seus filhos, mas esqueceu de um. Davi foi esquecido pelo pai. Imagina. Pô, pai, você lembrou de todo mundo, você elogiou todo mundo, esqueceu de mim? Davi poderia ter sofrido muito ali. Um tipo de rejeição dessa pode abalar muitas pessoas. Nós vamos entender o que ele fez. O segundo ponto é que Davi foi maltratado pelo irmão. Um tempo depois dessa história, Golias, que era um gigante do exército filisteu, desafia o exército de Israel. E nenhum homem do exército de Saul, nessa época já existia um rei, era o rei Saul, nenhum homem desse exército teve coragem de encarar o gigante. E Davi, que tinha ido lá no fronte da batalha para entregar comida para os irmãos, que eram do exército, e saber se eles estavam bem, porque ele tinha a missão de voltar para casa e falar, pai, ó, Eliabe e os meninos estão todos bem, está tudo tranquilo. Davi foi lá. E quando ele estava lá, ele começou a ouvir que Golias, o gigante filisteu, estava desafiando o povo de Israel. E ele começa a se interessar pelo assunto. E ele começa a fazer perguntas aos soldados sobre quem é esse homem? Por que ainda ninguém foi lá enfrentá-lo? Por que ninguém aceitou o desafio? E nesse momento, Eliabe, que é o irmão mais velho de Davi, vê o irmão ali no meio dos soldados e o maltrata. Está em 1 Samuel 17, diz assim, Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Quem é? 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem que matá-lo. A premiação, né? Existia uma oferta, quem matar esse inimigo do povo de Israel vai receber isso, isso, isso. Então Davi ficou sabendo que ele ia ganhar alguma coisa se ele matasse o gigante. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? A missão de Davi era cuidar das ovelhas do pai. Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Uma agressão gratuita. O que Davi tinha feito para merecer ser maltratado publicamente pelo irmão? Nada. Estava lá só fazendo umas perguntas. Mas ainda assim, mesmo sem merecer, ele foi maltratado. Acontece com a gente. E quando é alguém da nossa família, alguém que a gente ama, é pior ainda. Se você já passou por essa experiência, um primo, um irmão, uma irmã, um tio, um pai, a mãe, te maltratar na frente dos outros, você sabe a dor que é. Você sabe a raiva que dá. Você sabe a decepção que causa. Davi, muito provavelmente, sentiu isso. Só que a forma como ele reagiu é diferente da grande maioria das pessoas. A forma como a gente reage às dores da vida é que vão determinar o nosso sucesso e a nossa alegria. Vai guardando essa informação que ela é importante. O tempo passa, Davi mata Golias, como todo mundo sabe, e ele começa a se aproximar do palácio do rei, até que ele se casa com Mical, que é filha de Saul, o então rei de Israel. Uma das promessas para quem matasse o gigante era se casar com a filha do rei. E 1 Samuel 18, 27 a 28 e 29, diz assim, então Saul, que era o rei, lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor Deus era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então, nesse momento aqui, do livro de 1 Samuel, o rei de Israel, o todo-poderoso rei de Israel, se dá conta de que Deus estava com Davi e que a sua filha amava Davi. Agora, olha o versículo 29. Então, Saul temeu muito mais a Davi
E Saul foi todos os dias inimigo de Davi. Muito provavelmente Saul foi tomado por uma inveja sem tamanho, porque Deus era com Davi e uma de suas filhas amava Davi. Versículo 29 aqui de novo. Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E Saul era o que de Davi, gente? Sogro. Sogro. Davi estava se casando com uma filha dele, e esse cara era inimigo de Davi. O terceiro ponto aqui é que Davi é atacado pelo sogro, o rei Saul. Uma pessoa próxima, que faz doer ainda mais. Eu separei 3 trechos aqui em que mostram como ou quanto Saul odiava Davi. Porque a verdade é essa, ele odiava Davi, tanto que ele tentou matá-lo. 1 Samuel 19, do versículo 1 ao 3. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Intenção de matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou. Falou, Davi, meu pai está procurando uma oportunidade para te matar. Tenha cuidado amanhã cedo, vá para um esconderijo e fique por lá. Então aqui é a primeira vez que um plano de Saul para matar Davi é relatado e Jonatas ajuda o amigo. Jonatas, filho de Saul, cunhado de Davi. Mais para frente, em 1 Samuel, no capítulo 19, de 8 a 10, diz assim, e houve guerra outra vez, e Davi foi lutar contra os filisteus. Ele lhe impôs uma grande derrota, e eles fugiram. Ou seja, Davi cada dia mais se tornava um guerreiro vitorioso, valente, famoso, porque ele entrava na batalha e vencia. E esse trecho é sobre isso. Mas um espírito maligno, mandado pelo Senhor, apoderou-se de Saul quando ele estava sentado em sua casa, com sua lança na mão, uma arma, uma lança. Enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou encravá-lo na parede com sua lança. O que está dizendo aqui? Saul estava em casa, Davi estava lá tocando harpa, ele tinha uma lança na mão, e ele ficou possesso, com raiva, pegou a lança e jogou contra Davi, para matar. O objetivo dele era atravessar Davi com aquela lança, prender ele na parede e matar ele ali. Mas Davi desviou-se e a lança encravou na parede, e Davi conseguiu escapar. Segunda vez que se fala em tentativa de morte. Agora, uma tentativa mesmo, não foi só de falar. Agora teve uma arma jogada contra Davi. E na sequência desse capítulo, não satisfeito em tentar matar Davi com uma lança, Saul continua planejando. E diz assim, naquela mesma noite, Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, filha de Saul, que queria matar Davi, o alertou. Se você não fugir essa noite para salvar sua vida, amanhã estará morto. Então Mical fez descer Davi por uma janela e ele fugiu. Olha só, o próprio sogro planejou diversas vezes e tentou matar Davi com as próprias mãos. Imagina como que a gente se sente quando alguém que a gente gosta, que é da nossa família, do nosso círculo de amizade, tenta alguma coisa contra a gente. Agora imagina se essa tentativa é de assassinato. Não dá nem para você conceber algo desse tipo. É óbvio que hoje nós temos, é outro mundo, nós estamos aqui milhares de anos na frente. Se alguém faz isso, você vai na delegacia da parte. Óbvio, naquela época não tinha isso. Até porque quem queria matar era o rei, ele podia. Naquela época, né? Hoje é diferente. Ponto 4. Davi foi desprezado pela esposa. Esse trecho aqui é um dos trechos que mais me toca na Bíblia, sabia? Porque Davi, ele estava trazendo a arca, estava levando a arca de Deus, que naquela época representava a presença de Deus, de um lugar para o outro. E 2 Samuel, capítulo 6, do 14 ao 16, diz assim, Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. A arca do Senhor, a arca de Deus estava ali, né? Era o que representava a presença dele. Então, é como se Davi estivesse dançando diante de Deus. Ele estava feliz, ele falou, a presença de Deus está aqui, eu vou dançar, porque a presença de Deus me alegra.
o guerreiro Davi, o cara que estava trazendo resultados para todo Israel, feliz diante de Deus, fazendo algo que ele poderia fazer sem problema nenhum. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava tudo pela janela. Davi está entrando na cidade com a arca, dançando, com a sua roupa sacerdotal de linho, feliz, e na janela a mulher dele está vendo ele entrar. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Olha isso. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Nesse episódio aqui, Davi ele já era o rei de Israel. Ele já era o todo-poderoso daquela região. E quando ele chega em casa, a mulher dele: você tirou seu manto de rei para ficar de uma forma vulgar, dançando na frente das escravas? Que horror! Então, quando você chega em casa, o que você espera? Um abraço, um beijo, como é que foi seu dia? Senta aqui que eu quero te contar um pouco também do meu. Que saudade que eu estava de você. Mas não foi isso que Davi recebeu. Quando ele chegou em casa, a mulher dele o humilhou. Chamou ele de um homem vulgar. O cara era rei. O cara personagem histórico, ele já era histórico para Israel. Não foi só depois da morte dele que ele virou um cara famosão. Não, ele já era. E foi humilhado pela mulher. Quantos de nós passamos por isso? Mulheres humilhadas pelos maridos, maridos humilhados pelas mulheres, pela pessoa que a gente ama, pela pessoa que a gente gosta. Olha o tamanho da ferida que isso fica no nosso coração. Tem muita gente que quando tem uma ferida dessa, abandona a própria mensagem. Não consegue, perde a confiança. Acha que nada mais importa. Ou pior, quer se vingar. Que é muito pior. Ponto 5. Esse aqui é terrível. Traído pelo filho. Davi foi traído pelo filho Absalão. Eu vou ler o trecho, está em 2 Samuel 15, do 13 ao 14. A história é que Absalão ele começou a assuntar as pessoas, as tribos. E aí, será que dá para vocês me apoiarem? Eu quero ser rei porque meu pai tem uns problemas, eu posso resolver os problemas. Começou a conspirar contra o próprio pai. E nesse trecho diz: então, o mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Em vista disso, Davi disse aos conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir. Caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará nossa ruína e matará o povo à espada. Então, Davi decide fugir, porque o filho dele deu um golpe de estado. Ele foi traído pelo filho que amava. Imagina. Essa deve ser uma dor difícil de suportar. Você cria uma criança, cuida dela, dá todo o seu amor, toda a instrução que você pode, e depois ela te trai. Imagina o coração de Davi passando por isso. Imagina que ele passou por uma sequência de maus tratos, uma sequência de agressões, uma sequência de feridas abertas. O cara era rei e o filho dele tomou o trono. Que horror, que horror. Mas o grande interessante, essa aqui é a parte triste da história. Tudo de ruim que aconteceu com ele. O importante para a gente agora é entender como a gente vai mudar o jogo, virar a página, como a gente vai vencer. E aí eu te ofereço agora as soluções que Davi usou milhares de anos atrás para continuar seguindo o caminho dele, para continuar cumprindo o propósito e a trajetória dele e fazer diferença no mundo. As dores da vida sempre vão estar no caminho, mas a forma como a gente lida com elas é que vai determinar o nosso sucesso e a nossa alegria. Vamos ver como é que Davi reagiu.
No caso do pai, quando ele foi esquecido, o que Davi fez? Diz lá 1 Samuel 16, 19. Vai passando um pouco da história, né? Da unção, Samuel vai embora, tal. Mais para frente diz: então Saul, que era o rei, mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. 2 pontos fundamentais para a gente entender como Davi reagiu depois de ter sido esquecido pelo pai. 1, ele continuou trabalhando com as ovelhas do pai. Ah, meu pai não quer saber de mim, meu pai esqueceu de mim, eu vou embora. Não. Ele continuou trabalhando. E o ponto 2, ele foi trabalhar com o rei. Continuou trabalhando. Foi tocar harpa para acalmá-lo. Ou seja, diante dessa ferida da vida, Davi não abandonou o barco, ele continuou trabalhando. Então, alguém vai te machucar, vai te ferir, como o caso que eu contei da mensagem que eu recebi. E aí? Continua trabalhando. O seu compromisso é qual? Com o seu sonho ou com a sua dor? Com o seu objetivo? Com o degrau que você quer chegar ou com a pessoa que te feriu? Continue trabalhando. Foi o que Davi fez. O ponto 2 dessa história é o irmão Eliabe. Como é que Davi reagiu quando o irmão dele o maltratou na frente de todo mundo, na frente do exército? Ele fez beicinho? Ficou chateado? Foi embora chorando? Não. Foi chamar o pai? Não. 1 Samuel 17, do 25 ao 32. E disse Davi para o irmão, né, depois que ele maltrata ele publicamente: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. O que ele estava querendo saber aqui? O que ganharia a pessoa que matasse o gigante? Então o irmão dele veio afrontá-lo, maltratá-lo, humilhá-lo. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele não parou. Ele rebateu o irmão e continuou atrás da informação que interessava para ele. Ele queria saber o que ia ganhar quem matasse Golias. Davi não parou, não ficou chorando, ajoelhou-se e começou a chorar humilhado. Não! Ele continuou com o objetivo dele, descobrir o que a pessoa ia ganhar se matasse o gigante. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. E Davi disse ao rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. O irmão veio humilhar? A pessoa que você ama, que você gosta, que você espera apoio, veio te humilhar? Continua em frente. Você tem um objetivo? Destruir um gigante? Continua em frente. Prepara suas armas. Não deixa esse arranhão virar uma ferida e te parar. Continua em frente. Foi isso que Davi fez. Mais uma vez, ele seguiu em frente e continuou trabalhando. Tá? Mais um ponto aqui, contra Saul. Esse é um ponto muito lindo, né? Saul tenta matar. Como é que Davi reage? E aí? Quero lembrar que naquela época não existia o que nós temos hoje, que é polícia, sistema judiciário, lei. Essa foi a forma como Davi lidou, e eu te aconselho que você use no seu coração. Usa isso no seu coração. Um tempo depois passa a história, depois que Davi quase é assassinado por Saul, e aí ele tem que fugir, e ele forma um exército no deserto, e Saul não desiste de tentar matá-lo e sai para persegui-lo. Acontece que em determinado momento, Saul está lá perseguindo, tentando achar onde é que estava Davi. Eu quero matar Davi, onde é que ele está? E ele sente vontade de ir ao banheiro. E ele entra numa caverna para poder se aliviar. Diz a Bíblia, aliviar suas necessidades, fazer suas necessidades, né? Fazer suas necessidades. Mas sabe o que aconteceu? No fundo da caverna estavam Davi e seus soldados. Saul entrou lá sozinho. É um momento de intimidade. Ele é o banheiro. Só que lá no fundo, escondido, armado, eles nem imaginavam que isso ia acontecer. Estava Davi
e seus soldados. Ali eles podiam matar e acabar com essa história, e acabar de uma vez por todas com Saul. E Davi, o que ele faz? Ele corta um pedacinho das vestes de Saul e logo se arrepende. Ele poderia ter matado ele. Imagina que Saul tirou a roupa, botou em algum lugar, e aí Davi foi lá, cortou um pedaço e se arrependeu. Ele falou, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu cortei a roupa do rei? Né? E diz, os soldados de Davi, olha só, usaram até a Bíblia. Os soldados de Davi falam, Davi, esse é o dia o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou a ponta do manto de Saul, sem que ele percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, ficou com remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. Então disse a seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu Senhor. Está chamando Saul, o cara tentou matar ele 3 vezes, de Senhor. De erguer minha mão contra ele, que Deus me livre, que eu erga a minha mão contra Saul, pois ele é o ungido do Senhor. Aqui está falando de autoridade. Davi não queria se levantar contra Saul porque Saul era uma autoridade. Eu não posso fazer isso. Ele ficou tentado, foi lá, cortou um pedacinho da roupa de Saul, mas logo se arrependeu. Falou, não, isso eu não posso fazer. E a história continua. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E esse saiu da caverna e seguiu seu caminho. Aqui tem uma parte muito bonita. Quando Saul sai da caverna, ele podia estar morto. Ele sai da caverna. Davi vai atrás dele e começa a gritar. Ele está já numa distância. Ele começa a gritar, ó rei, meu senhor. Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se o rosto em terra, no sinal de adoração, no sinal de reverência, no sinal de respeito ao homem que tentou matá-lo 3 vezes. E disse, por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo fazer-lhe mal? Ou seja, por que você está ouvindo fofoca e acreditando que eu quero te fazer mal? Eu não quero te fazer mal nenhum. Olha só, você estava agora dentro dessa caverna e eu cortei um pedaço do seu manto, tá vendo? Ele mostrou o pedaço de pano. Se eu quisesse te matar, eu te matava agora. Mas eu não quero fazer isso. E Saul fica ali, ouvindo, impressionado. Sabia que ele podia estar morto uma hora dessa. Versículo 11 diz, não te fiz mal algum, embora você esteja querendo tirar a minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra você. Ou seja, entregou para Deus. E o ponto mais bonito para mim está aqui, no versículo 13. Isso é Davi, que podia ter matado Saul, diante do rei Saul, explicando por que ele não matou na covardia. Por que ele não acabou com o inimigo dele? Ele diz aqui, como diz o provérbio antigo, dos ímpios vêm coisas ímpias, por isso não levantarei a minha mão contra ti. Sabe o que o Davi está dizendo aqui? Quem é mau faz coisa mal, mas eu não sou mau. Então eu não vou fazer uma maldade contra você porque eu não sou ruim, eu não sou ímpio, eu não sou tolo. É aquela velha frase famosa, cada um dá o que tem. Se você trata mal alguém, é porque tem coisa ruim dentro de você. Se alguém te faz um mal e você trata com bem, é porque tem coisa boa dentro de você. Olha isso. Por que Davi não matou Saul? Porque ele respeitava a autoridade. Mesmo uma autoridade que era ruim para ele, ele respeitava. E 2, porque os ímpios fazem coisas ímpias. Por isso não levantarei a minha mão contra ti. Eu não sou mal para te fazer uma maldade. Pegou essa? Essa aqui é muito profunda. Essa aqui, ela mexe com o meu coração. Independentemente do que façam contra você, o que você faz é que diz quem você é. Independentemente do que façam contra você, a sua reação é que diz quem você é. De qual lado que você está? Dos bons ou dos maus? Sabe por quê? Porque se você estiver do lado dos maus, as feridas só vão aumentar, as emoções só vão ficar mais confusas, as dores da vida só vão te apertar mais. Se você não resolver isso, você nunca vai conseguir entregar uma mensagem com excelência.
você nunca vai conseguir completar a sua jornada, como Davi completou. Tá bom? Davi completou. Então, não devolva na mesma moeda. Simplesmente siga em frente. Use o exemplo de Davi. Agora, para finalizar, nós temos Mical e Absalão. Mical humilhou, rejeitou ali o marido, desprezou no coração porque ele estava dançando na frente das escravas. 2 Samuel 6, do 21 ao 23, diz assim, versículo 21. Mas Davi disse a Mical, que a mulher dele tinha humilhado ele, foi perante o Senhor Deus que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do teu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, Deus, celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Olha isso. E um resumo da história de Mical é no versículo 23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Davi não quis ter filhos com ela. Por conta desse episódio, está aqui relacionado. O que a gente aprende aqui? Que o compromisso de Davi era com Deus e com as pessoas. Ele sabia quem tinha levantado ele. Então a mulher dele veio tentar humilhá-lo. Ah, você fica aí dançando na frente das escravas, o rei sem um manto. Davi fala, eu sei quem me levantou, eu sei quem me colocou aqui, eu sei para onde eu estou indo com a missão que eu tenho que cumprir. Pode falar o que você quiser, mas eu vou continuar fazendo. Mais uma vez, Davi seguiu em frente. Mais uma vez, ele não se abaixou para chorar, para reclamar, para pedir ajuda. Mais uma vez ele seguiu em frente. Eu sei que é difícil, tá? Eu aqui, Daniel, que estou conversando com você, eu sei que é difícil. Eu sei o que é ser ferido emocionalmente. Eu sei o que é ouvir de alguém que a gente ama, o que a gente jamais deveria ouvir. Eu sei. Eu conheço essa dor. E o que eu estou te falando é, ou a gente segue em frente, ou a gente fica parado na história. Ou a gente vai adiante e realiza o que a gente tem que fazer, ou a gente vai passar o resto da vida resmungando. Sabe aquela pessoa que está sempre reclamando, sempre vendo um defeito, alguém tem sucesso, ela fala, ah, mas isso aí deve ter sido ajudado, deve ser filho de pai rico. Essa pessoa é uma pessoa emocionalmente ferida. E ela ataca, ela fere porque ela está ferida. Não seja essa pessoa. Seja como Davi, que decidiu seguir em frente para cumprir o seu propósito, para fazer a diferença. Absalão. Davi foge. Esse aqui é o quinto ponto. Davi fugiu. No meio do caminho ele encontrou um parente do rei Saul, que foi seu sogro e nessa época já estava morto. E esse parente de Saul, chama-se Simei, começou a xingar e tacar pedra. E humilhou Davi. Davi fugindo. Tinha acabado de perder o trono para o filho. Davi triste, coração quebrantado, amargurado. E no meio do caminho encontrou quem? A dor da vida, um cara xingando. Você é isso, você é um sanguinário, você não sei o que lá. E Abissai, que era o guerreiro que acompanhava Davi, fala, você quer que eu vá lá e... Quem é esse cão morto para falar essas palavras para você? Você quer que eu arranque a cabeça dele? Está na Bíblia. Você quer que eu arranque a cabeça dele? Eu faço isso agora com um golpe de espada. Eu resolvo, eu calo esse cara agora. E Davi, meu Deus, como a gente tem que aprender com Davi. Davi diz assim, 2 Samuel 16, versículo 11, ele fala para Abissai, até o meu filho, que é sangue do meu sangue, quer me matar. Quanto mais esse benjamita. Benjamita é quem é da tribo de Benjamim. O povo de Israel é formado por 12 tribos. Uma das tribos é Benjamim, né? Davi era de Judá. Daí vem os judeus, né? Então ele fala, olha só, até meu filho, que é sangue do meu sangue, quer me matar, ainda mais esse aí, um benjamita, quer me matar também, porque Saul era da casa do povo de Benjamim, da tribo de Benjamim, óbvio que ele quer me matar, pô, eu sou o rei, Saul não é mais. Deixa ele em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou ele fazer isso, foi Deus que mandou ele fazer isso. Davi aqui está deixando para lá e fala, talvez Deus considere a minha aflição e me retribua com bem
a maldição que hoje recebo. Davi preferiu confiar em Deus. Ele podia matar aquele cara sem problema nenhum, estava no deserto. Quem estava do lado de Davi era a parte do reino fiel a ele, que preferiu fugir do que servir a Absalão. Era um sim, e Abissai cortava a cabeça do cara. E ele falou, não, deixa pra lá. E eu estou trazendo essa passagem aqui porque ele fala sobre o filho dele. A decisão de deixar Simei para lá é a mesma que ele tomou com Absalão. Ele não falou, meu filho me traiu, então eu vou montar um exército aqui, vou atacar e vou matar. Não. Ele falou, tá na mão do Senhor. As duas situações que acontecem mais ou menos ali no mesmo momento, ele entrega na mão de Deus. Davi preferiu confiar em Deus. Entende isso? Eu sei que é difícil, eu sei que dói. Mas depois de tanto tempo, de tantas histórias, o melhor caminho é esse aqui. A gente sabe que Davi entrou para a história como o maior rei de Israel, é até hoje, e que ele morreu em boa velhice, cercado de amor, de amigos, pela família. Ele fez seu sucessor, seu filho Salomão. Davi teve um final que todos nós queremos, em paz, tranquilo, com tudo resolvido. E eu tenho convicção que ele chegou lá, nesse ponto, nesse auge, porque ele soube proteger o coração das feridas da vida e continuar a sua trajetória. Essa é a grande lição da aula de hoje. As dores da vida vão estar pelo caminho. E o que nós precisamos é suportar e seguir em frente. Suportar e seguir em frente. Estamos caminhando para o finalzinho da aula. Como Davi conseguiu superar as dores da vida e completar a sua jornada? Como você, agora preste atenção, como você vai superar as dores da vida e continuar entregando a sua mensagem? Como você vai fechar as feridas e continuar dizendo às pessoas aquilo que elas precisam ouvir? Porque a sua mensagem é importante, a sua mensagem faz diferença. Como você vai fazer isso? 3 pontos. Baseado em toda essa história que eu te contei hoje, sobre o rei Davi, eu separei 3 pontos, 3 dicas que você precisa fazer para superar as dores da vida e continuar entregando a sua mensagem. Anota aí. Ponto 1. Continue indo em frente. Aconteça o que acontecer, seja lá quem for que está te magoando ou te magoou, continua indo em frente. Não deixa essa dor desviar o foco. Seu foco é o objetivo, é a sua mensagem, é o seu propósito. Não deixa essa dor te atrapalhar. Continue indo em frente. E eu trouxe aqui o caso de Davi porque ele foi ferido por pessoas que deveriam amá-lo a qualquer custo, a qualquer preço. O irmão, o sogro, a mulher, o pai, o filho. Mas um esqueceu dele, a outro humilhou, rejeitou, maltratou, tentou matar, traiu. Davi podia ter sucumbido. Num desses casos, eu vou viver aqui trancado para sempre porque eu sofri isso e eu não consigo me levantar. Ele continuou indo em frente. É o ponto 1. 2. Não seja igual a quem te feriu. Não pague na mesma moeda. Se você tem coisas boas dentro de você, a única coisa que você pode oferecer é algo bom. Se você é mau, você vai fazer coisas ruins. Analisa as suas reações nos momentos em que você teve um embate. Como é que você reagiu? Te bateram e você bateu? Te xingaram e você xingou? Te passaram a perna e você planejou uma vingança? Descobriu que alguém estava falando mal de você e você começou a falar mal dessa pessoa? Se você respondeu sim para alguma dessas situações, você está no caminho errado. O caminho não é esse. O caminho é que a gente não pode ser como quem nos feriu, como quem nos fez mal. Você só entrega aquilo que você tem. Se você tem coisas boas, entregue coisas boas. Se você tem coisas más, resolva isso dentro do seu coração. Feche as feridas, dê a volta por cima, porque senão você nunca vai chegar num lugar que merece. Nunca, nunca. E o ponto 3, não tem como não falar. Confie em Deus. Tem situações na vida que a gente não tem resposta, mas Deus sabe o caminho. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, quando você confia
e fala, não, tá na mão de Deus, Ele vai resolver. E lembra uma coisa importante, porque esse mandamento, essa ordem, essa dica de confiar em Deus, gera em muitas pessoas uma preguiça. Ah, Deus vai fazer, Deus vai resolver. Não seja assim. Faça a sua parte. O que não está ao seu alcance é a parte de Deus. Confie nele. Os humilhados serão exaltados. Ele aponta o caminho. Ele pode te guiar. Ele sara as suas feridas. Ele tira as suas dúvidas. Ele responde as suas perguntas. Assim como Davi. Confie em Deus. Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Tem um versículo que diz: entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Fala, Deus, está nas tuas mãos, os próximos passos, por favor, me oriente. Eu confio em ti e sei que você, o Senhor Todo-Poderoso, vai fazer o que eu preciso. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa super aula aqui sobre as dores da vida e a história de Davi. Eu preparei com muito carinho, com muito cuidado e eu espero que te ajude. Indica o link para um amigo, para uma amiga. Pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Pessoas que precisam sarar o coração, a alma, para poder seguir em frente. Não deixe as dores da vida te parar, tá bom? Eu te vejo em breve aqui na Comunicando com Propósito e eu te desejo saúde e paz.